Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tópico sobre redução primeiro quadrante. Esta é a parte 1. Este é um ponto extremamente importante em trigonometria, uma vez que frequentemente nós precisamos fazer a correspondência de arcos ou ângulos, que ultrapassam os 90 graus para os seus equivalentes lá no primeiro quadrante. Tá? Então, por exemplo, suponha que você queira calcular seno de 150 graus. Então, nós podemos fazer a equivalência dele para o primeiro quadrante e lá nós conseguimos fazer esta conta, tá bom? Então, na parte 1, nós vamos fazer a redução do segundo para o primeiro quadrante. Do segundo para o primeiro quadrante, então temos um arco aqui, ó, o segundo quadrante está exatamente nessa região, tá? Então, o arco sempre ele começa nessa posição, extrema direita do círculo trigonométrico, e aí vamos considerar que ele está numa posição arbitrária aqui no segundo quadrante. Então, esse arco aqui a gente chama de x, tá? E queremos saber qual é o correspondente dele aqui no primeiro quadrante. Para isso, nossa referência sempre vai ser o arco, que é o equivalente a 180 graus, que nesse caso é π radianos, tá? Então, o arco que está aqui no segundo quadrante, tá? Faz um determinado ângulo com a meia volta, que nesse caso é o π, a gente pode relacionar assim, tá? Esse ângulo aqui, que é equivalente ao mesmo ângulo lá que faz a redução para o primeiro quadrante. Então, a correspondência é a seguinte: se temos um arco x no segundo quadrante, o equivalente dele no primeiro quadrante é π menos x, tá? Ou ainda, se for dado em graus, então vai ser 180 graus menos o valor de x em graus. Tá bom? Então, para reduzir do segundo quadrante para o primeiro, nós pegamos o 180 graus e fazemos essa diferença com o arco que foi dado. Ou então, se foi dado em radianos, π menos o arco em radianos. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo, onde nós calculamos as funções trigonométricas. Nesse caso aqui, vamos nos limitar ao cálculo de seno, cosseno e tangente do arco 3π sobre 4. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é só verificar qual é a equivalência dele em relação à angulação, tá? Então, 3π sobre 4. Para saber qual é o valor em graus, basta você substituir π por 180. Então, vai ser 3 vezes 180 dividido por 4. Tá bom? 180 graus. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 180 dividido por 4, nós vamos ter 45. Tá? Então, 135 graus é o arco x, aqui no caso, o equivalente. Tá? 135 graus é o equivalente a 3π sobre 4. Tá bom? Então, nós temos a seguinte redução. Vamos utilizar aqui o valor em graus mesmo, tá? O valor em graus. Então, no segundo quadrante, nós temos 135 graus, tá? Qual é o correspondente dele no primeiro quadrante? Então, é 180 menos 135, que nesse caso dá exatamente 45 graus. Tudo bem? Então, podemos desenhar aqui um círculo trigonométrico, tá? Temos aproximadamente 45 graus vai estar aqui na metade, do primeiro quadrante, então o equivalente aqui no segundo quadrante é exatamente os 135 graus. Agora, para calcular os valores de seno, cosseno e tangente, nós precisamos saber os sinais de cada uma dessas funções trigonométricas aqui no segundo quadrante, tá? Então, por exemplo, no caso do seno, nós temos que no segundo quadrante o valor dele é positivo, tá? Porque o seno ele está exatamente aqui no eixo vertical. No caso do cosseno, tá? No caso do cosseno, nós temos o valor dele, tá? Como ele está exatamente no eixo horizontal, então no segundo quadrante ele é negativo. Tudo bem? Então, no cálculo de seno de 135 graus,
nós vamos ter o mesmo seno de 45 graus. Tá? Uma vez que no segundo quadrante o seno é positivo, tá bom? Então, temos aqui raiz quadrada de 2 sobre 2. Já em relação ao cosseno, nós temos a seguinte conta, né? Cosseno de 135 graus é igual a menos o cosseno de 45. Tá? Porque no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Tá? Então, nós temos a equivalência do 135 para o 45 graus, porém, ao calcular o valor da função trigonométrica cosseno, nós temos a correspondência que 1 vai ser positivo, ou seja, o cosseno de 45 graus é positivo, mas o de 135 é exatamente menos esse valor positivo do 45. Então, é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Para o cálculo da tangente, nós temos o seguinte, tangente de 135 graus. 135 graus é o seno, tá? Dividido pelo cosseno. Então, temos essa identidade trigonométrica aqui, então vamos ter a divisão desses dois números. Portanto, temos raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido por menos raiz quadrada de 2 sobre 2, e, portanto, o resultado aqui, menos 1. Tá? Se quisermos, podemos seguir também com o cálculo das outras funções trigonométricas, tá? Mas eu deixo a cargo do aluno, tá bom? Então, você pode calcular aqui a secante, tá? Ou melhor, pode calcular aqui a cotangente, né? Começar aqui pela cotangente de x, que vai ser 1 sobre a tangente de x, tá? Calcular o valor da secante de x e o valor da cossecante de x, tá bom? Então é isso. Próximo tópico, nós estudamos a redução do terceiro para o primeiro quadrante.